Então, dando início aqui à nossa aula, onde eu vou tirar algumas dúvidas que vocês têm e vou tentar ajudar ao máximo vocês a conseguirem aumentar a performance mental de vocês nos estudos, ter mais atenção, mais foco, mais memorização, aumentar a capacidade de aprendizagem de vocês. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui, comenta aí pra mim se vocês estão conseguindo me escutar bem. Eu acho que a minha internet tá um pouco ruim, só deixa eu fazer uma mudança aqui, tá, pessoal? Bem rapidinho, já volto. Beleza, pessoal, voltei, só tinha trocado ali o meu Wi-Fi para ficar melhor a internet, ficar melhor a conexão aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, vão encaminhando aqui essa aula para os seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem, para a gente trocar uma ideia e eu vou tentar ajudar ao máximo vocês. Lembrando que quem quiser pode mandar as perguntas aqui, tem uma caixinha de perguntas, pode enviar a sua dúvida, aquilo que você está em dúvida. Quem é aluno do Atleta da Mente já manda ali a sua dúvida que eu vou estar tentando responder vocês, tá, pessoal? Então, para nós começar aqui, eu queria responder, né, um questionamento que me fizeram ontem. Se eu havia alterado a minha estratégia há 30 dias do Enem. Então, vamos lá. Primeira coisa, a minha estratégia de fevereiro até novembro, porque no ano que eu fiz o Enem foi em novembro, tá? Então, da minha estratégia de fevereiro até novembro, ela foi a mesma. Eu não alterei essa estratégia ao longo do ano, porque eu percebi que nos anos que eu tive um péssimo desempenho na prova, foi os anos que eu alterava a minha estratégia. Eu ficava toda hora, eu vi um vídeo no YouTube e eu mudava a minha estratégia. Eu vi uma pessoa que falando que tinha que fazer assim, assim, assado, eu ia lá e alterava a minha estratégia. Então, no ano que eu fui aprovado, eu resolvi fazer a mesma estratégia de fevereiro até novembro, porque eu sabia que pessoas tinham passado em grandes vestibulares, em grandes universidades, por meio da estratégia de estudar por questões. Também médicos de sucesso que passam na prova de residência, eles usam a estratégia de estudar por questões. Então eu sabia que para mim conseguir lograr êxito no vestibular, mesmo estudando só 4 horas por dia, eu precisava estudar por meio de questões. Então essa foi a minha estratégia de fevereiro, estudar por meio de questões, ou seja, fazer um simulado toda semana para aumentar as minhas aptidões cognitivas no contexto prova, ou seja, ter mais resistência para fazer a prova do Enem, que são 5 horas e 30 minutos, e no segundo domingo só 5 horas. Então é muito tempo, isso exige muito a tua resistência cognitiva, a tua resistência mental. Então desde o início do ano eu treinei isso. Então estudava por meio de questões, fazia simulados, usava técnicas de memorização acelerada. Então sempre que eu estudava um conteúdo eu pensava qual que é a estratégia que eu vou utilizar para memorizar esse conteúdo e lembrar dele no dia da prova. E por fim eu tinha uma agenda de revisões. Quem é meu aluno sabe que eu desenvolvi uma tecnologia baseada no funcionamento do córtex pré-frontal, sistema límbico e hipocampo, que se chama Agenda BOSS, né? Baseada lá no sistema mesolímbico dopaminérgico, na dopamina. E aí, usando a Agenda BOSS, eu construí uma agenda de revisões simples e objetiva. Eu não ficava complicando as minhas revisões. Eu vejo que algumas pessoas nesse meio de vestibular, elas acabam complicando, elas em vez de fazer o básico, fazer o simples, elas acabam criando algumas teorias, algumas coisas que na prática não faz sentido. Então, toda vez que você vê uma teoria, você vê, pô, se eu aplicar essa teoria na prática, vai me ajudar? Vai aumentar a minha preparação? Vai aumentar a minha performance? Sempre se questione isso, porque teoria não adianta de nada sem prática. Então, eu vi algumas pessoas, tem que fazer revisão de 30 dias, revisão de 40 dias, revisão não sei o que, revisão daquilo. E aí eu pensei, não, eu tenho que deixar isso mais simples. Então eu construí uma agenda de revisões simples e objetiva. Essa foi a minha estratégia do início do ano até o final do ano. A única coisa que mudou ali na reta final foi que eu comecei a estudar menos, né? Eu comecei a reduzir ali a minha carga de estudos, faltando ali 2 semanas, 1 semana para a prova, eu comecei a reduzir a minha intensidade de estudos. Então, diferente do que a maioria acha que é o correto, que nas semanas de véspera ali, você tem que aumentar a tua
os teus estudos, só que na verdade você tem que começar ali um processo de regeneração, um processo de recuperação cerebral para tuas células se regenerarem bem e você conseguir lograr êxito lá no dia da prova. Então você não pode ficar ali ativando o teu sistema mesolímbico dopaminérgico, gerando resposta de luta ou fuga, cortisol, adrenalina na reta final. Na reta final é o momento de você relaxar, de você visualizar o ano. Pô, olha aonde que eu tava, aonde que eu cheguei, né? Então todo esse aspecto psicológico é bem interessante vocês implementarem na rotina de vocês, porque algumas pessoas elas acabam achando que na reta final é só você estudar, né? Só que na verdade não é bem assim, tá, pessoal? Vocês têm que analisarem vários fatores para vocês implementarem na rotina de vocês e ver o que vai funcionar melhor para você. Lembra? Teoria sem prática não adianta de nada. Então não adianta eu vir aqui falar para vocês um monte de coisa e isso não ter uma aplicabilidade, não ser fácil de vocês aplicarem. Beleza? Então, na reta final, você tem que dar uma relaxada, óbvio, estudar basicamente só fazendo simulados, né? E corrigindo esses simulados, corrigindo as questões, mas eu recomendo aí vocês darem uma pisada no freio para que no dia da prova vocês estejam muito bem, tá? Beleza, pessoal? Vamos ver como é que tá as perguntas aqui de vocês. Deixa eu responder essa aqui, bem legal essa pergunta aqui. Pessoal, quem tiver perguntas, vão mandando aí. Ó, o Madruga Fernando falou, li o teu livro ontem. Parabéns, Fernando. Achei top esse método, perfeito. Estou conseguindo conciliar trabalho, estudos e minha vida pessoal. Perfeito. Pessoal, vão mandando as perguntas de vocês aí que vocês tiverem. E aí eu vou respondendo ao longo da aula, tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês antes, eu passei em medicina só estudando por questões. Tem vários médicos que passam em vários serviços muito concorridos aqui do Brasil, como por exemplo a USP, Unicamp, Santa Casa, Albert Einstein. Vários serviços que são extremamente competitivos para a prova de residência. E esses médicos, eles conseguem passar nesses serviços que são muito concorridos, porque a prova de residência é o nosso segundo vestibular, né? A gente tem o primeiro vestibular, que é para entrar na medicina, e o segundo vestibular é para você sair da medicina, entrar na residência para você ser especialista. Então o que acontece? Esses médicos, eles estudam basicamente por questões, porque através das questões eles conseguem ter um mapa do erro da prova e também conseguem ver aqueles conteúdos que aparecem com mais frequência, tá? E aí ele faz a seguinte pergunta: você estudava só pelas questões do Enem? Então, eu tentava estudar somente por provas antigas do Enem, só que chega um tempo que você já zerou todas as provas, tá? Aí você tem duas opções: você pode refazer essas provas, né? Fazer de novo para fixar bem aquele conteúdo, ou você pode buscar outras provas que vão ter um simulado semelhante ao Enem, né? Que eles chamam simulado modelo Enem. Então você pode pesquisar no Google, pode ver alguns cursinhos que disponibilizam esses simulados online de forma gratuita, ou tem alguns que é pago, enfim. Então você pode fazer as provas antigas do Enem, fazer todas elas e repetir elas depois, não tem problema nenhum, tu não vai perder, tu não vai ter percas cognitivas refazendo provas, não tem problema nenhum, ou você pode buscar simulados modelo Enem. Quando eu tinha, por exemplo, um conteúdo que eu tinha dificuldade, daí porque assim, eu usava outras formas também de estudo, não só por questões, eu usava o método folha, que é você pegar o conhecimento que você aprendeu e colocar ele na folha. Então, se houvesse algum conteúdo que eu queria treinar para saber se eu dominava esse conteúdo, se eu tinha a capacidade de puxar esse conteúdo lá do meu hipocampo e colocar ele no papel, eu usava o método folha. Então, algumas pessoas fazem o quê? Eu tenho dificuldade em ondulatória, então eu vou fazer uma bateria de questões de ondulatória. Só que eu não fazia assim, eu usava um método folha. Então, se eu quero ver se eu domino ondulatória, eu vou pegar uma folha e vou botar tudo que eu sei, né? Não vou explicar aqui o método, quem é meu aluno sabe disso, né? Então, pega lá aquele conteúdo e vê se tu sabe, se tu não sabe, vê o que tu não sabe, para você ir lá através da apostila, através do livro, através da videoaula, fechar esse gap do conhecimento, tá?
Então, eu fazia só questões do Enem, sim, tá? Eu não gostava de pegar, tipo, questões de outros vestibulares, porque o meu foco, a minha energia cerebral era só em questões modelo Enem, tá? Esse era o meu foco pessoal. Tem algumas pessoas que gostam, né, de, por exemplo, tu estudou citologia, você vai fazer uma bateria de questões de citologia, as pessoas gostam de pegar questões aleatórias de vários vestibulares. Eu, particularmente, não gosto, mas é uma questão minha, né, uma opinião pessoal. Eu preferia fazer o método Folha porque eu achava que isso ia otimizar melhor o meu tempo de estudo. Beleza? Ó, o Madruga Fernando é meu aluno, né? Ele aluno lá do Atleta da Mente, terceira turma. PBL mais método Folha, igual sucesso. Perfeito, Fernando. É isso aí, cara. E eu boto a minha mão no fogo, cara. Eu acredito porque esse é a tecnologia usado pela Harvard Medical School. As escolas de medicina de Boston usam essa tecnologia para formar médicos melhores. Então, eu vou implementar dentro do meu cenário, dentro do meu contexto, essas estratégias para mim também me tornar um ótimo médico, né? Então, por isso que eu acho demais, né, essas estratégias, tá, pessoal? São estratégias de aprendizagem acelerada, de um estudo ativo, beleza? Vamos ver aqui então as perguntas de vocês. Vamos lá. É possível passar em medicina na Federal de Goiás, isso, FG, no segundo ano, tá? Quem que pergunta é... Como é que é o nome dele? É Gustavo? Isso, Gustavo Henrique de Jesus. Perfeito. Vamos lá, Gustavo. Vamos tentar te ajudar. O Christian comentou ali. Vamos dar ali na prova amanhã. Perfeito. Isso aí. Nós temos prova amanhã de ortopedia, cardiologia, pneumo e gastro, né? Vai ser uma prova punk. Provinha presencial. E estamos aí na reta final. Por isso que eu não posso ficar muito tempo aqui com vocês, né, pessoal? Amanhã eu vou acabar aqui essa live e vou fazer um método Folha para ortopedia. Então vou pegar lá articulação do ombro, inspeção, palpação, arco do movimento, exame neurológico e os testes que compõem aí a articulação do ombro e demais articulações, né? Tem a articulação do ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo. Então vou finalizar aqui a aula com vocês e vou sentar ali e estudar usando os métodos que eu ensino para vocês, né, pessoal? São tecnologias de aprendizagem acelerada. Como vocês sabem, né, eu tenho bastante dificuldade de aprendizagem, né? Então eu desenvolvi vários métodos, vários hacks aí para me ajudar, para mim não sofrer tanto na faculdade de medicina, né? Porque a medicina é muito puxada, não é, pessoal? A medicina, ela sobrecarrega demais, ela exige muito do aluno aptidões cognitivas, memória, foco, atenção. Então, se tu não consegue desenvolver essas habilidades, né, você fica para trás, né? Então eu tô aí. Mas enfim, vamos responder aqui a pergunta do Gustavo Henrique de Jesus. É possível passar em medicina na Federal no segundo ano do ensino médio? Claro que é possível, tem vários casos. Mas aí é possível. Então estou dizendo aqui para você que é possível você passar. Mas aí nós temos que analisar algumas coisas. Como que é a tua rotina de estudo? Qual que é a tua base de conteúdo? Você fez um bom ensino fundamental? Você fez um bom primeiro ano? Tá? Quanto tempo você vai ter para estudar? Como é que é a tua rotina de estudos? Qual que é a tua estratégia para sair da onde você está hoje até a sua aprovação? Léo, como é que eu descubro aonde que eu estou hoje? Faça um simulado, modelo a prova que você deseja fazer e aí você vai descobrir aonde que você está. É como se fosse um rio, tá, pessoal? Tem essa margem do rio e essa outra margem do rio, tá? E você vai ter que sair do ponto A e vai ter que atravessar o rio até chegar na sua aprovação em medicina, tá? Então tem as duas margens do rio, você vai ter que atravessar esse rio. Só que esse rio, né, tem algumas pessoas que têm um músculo forte, tem algumas pessoas que têm uma resistência cardiopulmonar e elas vão conseguir nadar muito rápido esse rio. Então ela vai atravessar o rio rápido e vai conseguir ser aprovada. Tem outras pessoas que vão ter dificuldades, elas não têm um músculo forte, elas não conseguem nadar, elas não têm uma resistência cardiopulmonar para aguentar a correnteza e aí elas vão ter dificuldades, tá?
vão ter mais dificuldade. Então nós temos que analisar, Gustavo, antes de eu poder te dar um ponto de vista, nós temos que analisar como que está a tua rotina, quais são as técnicas de aprendizagem que você usa. Nós temos que analisar esse tipo de coisa. É muito limitante eu vim aqui e dizer para você o que você tem que fazer. Nós temos que analisar, né, a tua estratégia. Mas assim, você está no ensino médio, né? Você está finalizando o segundo ano ou você está indo para o segundo ano? Se você está indo para o segundo ano, vamos lá. O que eu recomendo você fazer? O que eu recomendo você fazer é aos poucos, tá? Aos poucos, sem muita expectativa, sem muito objetivos, digamos assim. Aos pouquinhos, eu quero que você comece a introduzir o hábito dos estudos na tua rotina de estudos. Aos poucos, você vai lendo as provas, né, desse vestibular que você vai fazer, imprime elas no site e vai lendo as questões. Todo dia um pouquinho você vai lendo as questões, tá? Vai desenvolvendo o hábito dos estudos, sem se cobrar demais, tá? Aos pouquinhos você vai indo. E aí depois de 30 dias você vê aonde que você tem mais dificuldade e constrói um plano de estudos estratégicos para você conseguir atravessar esse rio e conseguir ser aprovado em medicina, tá? Eu sempre falo hábito dos estudos, por quê? Porque às vezes as pessoas elas já começam fazendo redações, já começam fazendo, estudando 8 horas por dia, já começam fazendo bateria de 100 questões por dia, porque ela viu o vídeo lá no YouTube que para passar em medicina tem que fazer questões. E aí a pessoa acaba tendo prejuízos emocionais, porque ela não consegue ter um bom desempenho com essas coisas. Em vez de ela ter começado aos pouquinhos, ela já começa querendo fazer um monte, né? E aí o cérebro não está treinado, o cérebro não tem resistência para fazer tudo isso. Então comecem aos pouquinhos. É a mesma coisa que dieta, né? Para quem não sabe, dieta engorda, tá? Você fazer restrições calóricas, você seguir um determinado plano alimentar engorda. Isso é comprovado cientificamente, tá? Por que isso engorda? Por que as pessoas que fazem dieta acabam engordando mais do que quando elas começaram? Porque elas começam fazendo restrições, alterações na rotina alimentar delas muito bruscas. E isso manda mensagens específicas para o nosso cérebro. Então se você desregula alguma coisa, ele sempre vai buscar a homeostase, sempre vai buscar o caminho do meio. E aí você começa a compulsão alimentar, você começa a ter muita fome, e aí você começa a comer que nem um condenado e acaba engordando mais do que quando começou a dieta. Acontece a mesma coisa nos estudos, né? Você nunca estudou na vida, aí você já começa a querer estudar tudo que você vê pela frente, porque você viu lá no YouTube que o cara que passou em medicina estudava 16 horas por dia. E aí você quer reproduzir esse comportamento. Só que esse comportamento ele tá fora da tua realidade. E aí, em vez de você começar aos pouquinhos, 1 hora por dia, na próxima semana aumenta para 2 horas, né? Fazendo questões, construindo resumos, mapas mentais, aos pouquinhos lendo a prova, entendendo o que a prova exige do candidato, né? Aos pouquinhos você vai lá e quer abraçar o mundo. E aí, no longo prazo, isso é insustentável e acaba piorando, né? A pessoa acaba estudando menos do que antes, né? Antes ela até estudava um pouquinho, aí quer mudar drasticamente a rotina dela e depois volta estudando menos do que quando ela começou. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Ó, a Kelly Moraes falou, né? Fator emocional é primordial. Perfeito, exatamente, né? A questão emocional é muito importante. Léo, como eu sei se realmente aprendi o conteúdo? Explica pra alguém. Se você, né, isso daí todo mundo fala, e é verdade, né, é verdade. Se você quer saber se você sabe o conteúdo, explica para alguém, né, explica para alguém. Então, para você saber se você domina o conteúdo, você tem que ter a capacidade de explicar esse conteúdo para alguém. Se você, por exemplo, né, tem um teste que a gente faz para ver ruptura do supraespinhal, que é o teste de queda de braço, que é esse teste aqui, ó. Se o paciente não consegue descer o braço devagarinho, tá? Óbvio que isso a gente vai ver na história clínica do paciente, mas é um sinal clássico de ruptura do supraespinhal, que é um músculo que tem aqui, que faz esse movimento aqui, ó. Quando eu faço esse movimento, é esse músculo que eu tô ativando. Então quer dizer o quê? Que eu domino o teste de queda de braço, porque eu soube explicar para vocês. Então se você quer saber se você domina um conteúdo, você tem que ter a capacidade de explicar esse conteúdo para alguém. Ponto final.
tá? E aí tem algumas estratégias que você pode utilizar para você guardar esse conhecimento no teu cérebro. Ó, Léo, tenho 17 anos, sempre tive paixão por crianças e quero subir a medicina por conta da pediatria. Mas tenho muito medo de não conseguir, porque a medicina é muito concorrida. É uma crença, né? É uma crença. Medicina é concorrida em relação ao quê? Por que tu acha que a medicina é concorrida? Tem concorrência em relação ao quê? Cara, às vezes tem muito candidato, tem muitas pessoas que querem fazer medicina. Tem várias pessoas, né? Eu, por exemplo, quando eu fui competir por uma vaga em medicina, eram 500 pessoas por uma vaga. 500 pessoas por uma vaga. Só que, vamos analisar. Dessas 500 pessoas, quantas pessoas estudaram? Vamos lá, o percentual, pessoal, de 500 pessoas. Qual que é o percentual que vocês acham que estudaram? Comenta aqui para mim saber. Vamos ver aí, o que vocês acham? Comenta. 50% estudaram? 60% estudaram? 20% estudaram? 10% estudaram? Vamos lá, eu vou falar aqui pra vocês, pessoal, um dado estatístico que vai fazer vocês ficarem chocados, tá? Vou falar um dado estatístico, que é a regra dos 3%, tá? Você compete só com 3%. Dessas 500 pessoas que estavam competindo, eu estava concorrendo com 15 pessoas. 3%, né? 10% é 50, 1% é 5, multiplica 3 por 5 dá 15. Eu estava competindo só com 15 pessoas. Regra dos 3%, anota e estampa isso na tua parede. Regra dos 3%. Eu quero que você não saia dessa aula sem saber a regra dos 3%. Eu estava competindo só com 15 pessoas. 15 pessoas. De 500 pessoas, eu estava competindo só com 15 pessoas. O resto, pessoal, estudou, mas estudou da forma errada, procrastinou demais, assistiu muita Netflix, não soube memorizar, tá? Tem muita pessoa, pessoal, eu quero medicina, não sei o quê, mas o cara não estuda. O cara fica o dia inteiro vendo Netflix. Eu tô falando que é errado Netflix, é bom? Eu assisto Netflix. Tá? Então, só 15 pessoas estudou da forma correta, fez questões, fez simulados. E ainda desses 15%, a gente pode tirar algumas pessoas que não fez tantos simulados. Porque o cérebro humano ele tem preguiça de fazer simulado. Então, dessas 15 pessoas, tá? Teve algumas pessoas que não fizeram tantos simulados. Teve algumas pessoas que procrastinaram, ficaram com preguiça de fazer simulados. Elas até estudaram com foco, com atenção, né? Tinha uma boa estratégia de memorização, só que elas não fizeram muitos simulados. E aí no dia do Enem, no dia da prova, elas se perderam com o tempo. Elas não tiveram tempo para fazer a prova com atenção e foco. E aí isso reduziu o desempenho delas. Tá? Então, você compete só com 3%. Não existe concorrência na medicina. Vou repetir. Não existe concorrência no vestibular de medicina. 97% das pessoas estão estudando erradas. Estão estudando uma forma inadequada, improdutiva. Eu posso comprovar isso para vocês abrindo o meu direct do Insta. Lá vocês vão ver várias mensagens, várias pessoas que me procuram, tá? E enfim, com números a gente consegue ver isso, né? Cara, então assim, concorrência para medicina em relação ao quê? Assim, Léo, mas tem que estudar muito. Tem que estudar muito para enfermagem, tem que estudar muito para ser um bom técnico de enfermagem, tem que estudar muito para ser um bom advogado, tem que estudar muito para ser um bom dentista. Mas aí o vestibular para enfermagem é mais fácil. Cara, depende.
mais fácil em relação ao quê? Né? A gente tem que analisar esses fatores. Tá, é mais concorrido. Mas a medicina exige muito do profissional. A medicina o médico vai ter que estudar durante 6 anos. Então o vestibular é um treino. É um treino para você jogar depois em campo na medicina. Entendeu? Então, analisem, pessoal, essas crenças que vocês têm. Que medicina é muito concorrido, que medicina é muito difícil, tá? Analisem essas crenças aí para não prejudicar vocês, tá? Essa crença limitante, esse aplicativo mental, quem é meu aluno, tem uma aula dentro do Atleta da Mente que eu falo sobre aplicativos mentais. Como você instalar aplicativos mentais e como você desinstalar aplicativos mentais. Essa crença da medicina é muito concorrida, é um aplicativo mental que está rodando no teu cérebro e está prejudicando o teu desempenho. Então tomem cuidado com isso. Ó, o pessoal comentou, o maior desafio é você mesmo. Perfeito. 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 Fico feliz que você tenha entendido aí a essência, né, pessoal, dessa linha de pensamento. Vamos ver aqui. Ela pergunta, né? Como fazer esses simulados semanais? Onde encontro? Vamos lá. Tu vai abrir o site do MEC, tá? Você pode fazer, ó, Enem 2019, Enem 2010, Enem 2011, Enem 2012, Enem 2013, Enem 2014, Enem 2015, Enem 2016, Enem 2017, 18 e 19, tá? Ou seja, são várias provas que você pode pegar lá e aí tá, beleza. Tem o Enem normal e tem o Enem PBL, que é para pessoas privadas de liberdade. Inclusive, tem uma mensagem que eu recebi esses dias de uma pessoa que foi aprovada, em enfermagem, ela fez o Enem PPL, ela estava presa, ou seja, privados de liberdade, ela mandou mensagem para mim. Então ela fez o Enem quando estava presa, passou em enfermagem, só que agora, ela, com os meus vídeos e vendo aqui o meu canal de comunicação, ela viu que é possível passar em medicina, que qualquer pessoa pode passar em medicina. E aí agora ela vai montar uma estratégia para ser aprovada em medicina. Então olha que interessante, olha que história legal, né? Então assim, pessoal, vocês podem pegar tanto o Enem normal quanto o Enem PBL. Aí tu já vai ter umas 20 provas, tá? Já vai ter 20 simulados. Eu fiz 30, tá? Deixa eu ver. Eu fiz mais ou menos uns 20 simulados, pessoal. Durante o meu ano de estudo eu fiz mais ou menos uns 20 simulados. 30 foi redação, né? Redação, eu fiz umas 30 redações durante um ano inteiro. Então simulados eu fiz mais ou menos isso. Acho que eu fiz uns 20 simulados. Só que tem que simular o tempo, tá? Não adianta ficar fazendo 10 questões hoje, 10 questões amanhã. Não. Simula o tempo, tá? Faça com a simulação do tempo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Beleza. Se tu zerar as provas do Enem, que eu acho muito difícil tu fazer 20 simulados, 20 Enems em um ano com o tempo, 5 horas e 30 minutos. Cara, se tu fizer isso, se tu zerar todas as provas do Enem, parabéns pra você, tá? Mas eu acho que é difícil, tá? É difícil. Mas se tu conseguir, aí tu vai procurar no Google simulados modelo Enem. Tem alguns cursinhos de São Paulo que fazem simulados modelo Enem, ou seja, os professores criam questões semelhantes ao Enem e disponibilizam de forma gratuita na internet. Então tu pode baixar esses simulados e fazer em casa. Mas eu acho difícil conseguir zerar, tá? Mas se tu conseguir, né, meus parabéns. Se tu conseguir zerar a prova do Enem, né, mais de 20 provas antigas, porque tem o Enem PBL, parabéns pra você. Mas eu acho que é um pouco difícil, tá? Aline, né, o nome dela, Aline. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Quanto tempo para se tornar um hábito? Vamos lá. Pergunta interessante. Quem fez? Lucas. O Lucas fez aí essa pergunta bem interessante. Vamos lá.
Quanto tempo para tornar um hábito? Tá, primeira coisa, o que é o hábito? Hábito é um comportamento que você repete ele todos os dias e o teu cérebro memorizou, ele construiu um caminho neuronal desse comportamento por meio de químicos. E aí você segue esse comportamento todos os dias sem gastar energia. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Escovar os dentes. Você acorda de manhã, né? Se você é uma pessoa higiênica, você acorda de manhã, vai direto escovar os dentes, né? Bota lá, escova os dentes e tal, para você não ficar com mau hálito, né? No geral é assim. Beleza. Por que você não acorda? Meu Deus, tem que escovar os dentes hoje, que preguiça. Tem que ir ali escovar os dentes, não quero, vou ficar sem escovar os dentes hoje. Por que a maioria das pessoas não tem isso? Por quê? Porque elas desenvolveram o hábito de escovar os dentes todos os dias. Tá? E aí o teu cérebro ele cria um caminho neuronal para você reproduzir esse comportamento sem gastar energia, reproduzir esse comportamento no automático. Só que estudar é um pouco diferente, tá? Estudar gasta muita energia. Estudar envolve funções cognitivas superiores. Então você gasta muita energia. Por isso que a maioria das pessoas tem preguiça, procrastinam quando o assunto é estudar. E aí vem essa questão do hábito, tá? A Harvard Medical School, né, fez um estudo para analisar como que funciona essa questão do hábito. E eles descobriram que para você desenvolver o hábito, você precisa de um gatilho, de uma rotina e de uma recompensa. Então você tem que ter um gatilho para estudar. Ah, Léo, eu quero vencer na vida, eu quero ser um médico de sucesso, eu quero salvar vidas, eu quero ter um ótimo salário, eu quero poder ajudar as pessoas. Esse pode ser um gatilho. Aí você tem que ter uma rotina, você tem que ter um cantinho de estudo organizado, você tem que ter um cantinho silencioso, você tem que deixar tudo pronto para estudar, você não pode pegar questões difíceis em um primeiro momento, pega questões fáceis em um primeiro momento, questões mais tranquilas, né? Para isso não gerar resposta emocional de luta ou fuga, produzir cortisol, te deixar ansioso, te deixar nervoso, te deixar com medo e memorizar que estudar é algo ruim. Eu lembro que um tempo atrás, na minha época de vestibulando, eu vi um vídeo de um guru do Enem. E ele fala o seguinte: faça questões difíceis. Porque se você fizer questões difíceis, por lógica, você vai acertar as questões fáceis. Na época eu não sabia interpretar isso, mas hoje eu vejo que isso é uma besteira. A pior dica que a pessoa pode dar é dizer para você estudar por questões difíceis. Por quê? Porque se você não tem habilidade e você tem um desafio muito grande, você fica estressado, você fica nervoso. E aí o teu cérebro, em vez de ver o estudo como algo positivo, vê o estudo como algo negativo. E aí tu memoriza que estudar é algo péssimo. E aí toda vez que você senta para estudar, você dispara, o teu coração dispara, você fica com sudorese, a tua pupila dilata, tu tem uma rigidez da musculatura e tu pensa: pô, Léo, por que o meu corpo tá criando todo um mecanismo de luta ou fuga para mim lutar ou fugir aqui, se eu tô só olhando para uma prova? Então quer dizer que ele entendeu que aquele pedaço de papel é um inimigo, é um predador para você? De forma literal, mais ou menos isso, entendeu? Então uma dica que você pegou do guru do Enem, que mandou você estudar por questões difíceis, fez você criar toda uma crença, toda uma memória que estudar é algo negativo. E aí você: pô, Léo, eu quero muito passar em medicina, eu quero ser aprovado, mas eu só procrastino, cara. Eu não consigo estudar matemática, eu não consigo estudar física, o que está acontecendo comigo? Aí tu vai analisar, o cara pegou a dica do guru do Enem, criou todos esses mecanismos neurofisiológicos, e aí o teu cérebro começa a procrastinar. Por quê? O que é a procrastinação? A procrastinação é o teu cérebro tentando gastar menos energia ou evitar a dor. Então, o teu cérebro memorizou que estudar é algo negativo e aí tu vai procrastinar. Só que, meus queridos, isso que eu tô falando pra vocês é do ponto de vista lógico. Isso é inconsciente. Isso acontece de forma inconsciente. Você nem percebe, meu querido. Você não acorda de manhã e pensa assim: eu vou procrastinar hoje o dia inteiro porque eu quero passar em medicina. Não tem lógica, é um bico. Como assim? Vai ficar o dia inteiro procrastinando e quer passar em medicina? Não tem lógica. Entendeu? Você não fala isso, é inconsciente. Você acorda, quando você vê, você começa a estudar, aí você não faz uma questão, você pega o seu telefone,
entra lá pra ver meme, naquelas páginas de meme, começa a ficar vendo meme, por quê? Por que tu fica vendo meme, meu querido? Porque meme gera dopamina, gera prazer. E aí tu nem percebe, tu fica o dia inteiro no YouTube, um dia inteiro no Instagram vendo meme, e tu nem percebe que é o teu cérebro tentando evitar a dor do estudo e buscando o prazer imediato que as redes sociais te dão. Porque as redes sociais desregulam o teu sistema mesolímbico dopaminérgico. E aí o cara vai lá e compra um cursinho presencial, online, gasta lá, compra um cursinho de física, de matemática, de história, de redação, de geografia, investe R$2.000, R$3.000 para conseguir passar em medicina. E aí o cara me manda mensagem, isso é caso real, tá, pessoal? O que eu tô falando aqui para vocês, eu não tô inventando, é um caso real isso. E aí o cara vai lá e gasta R$3.000, R$4.000 numa preparação, pega os melhores cursinhos, os melhores professores, os melhores materiais, e ele manda mensagem pra mim e diz assim: pô, Léo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara, eu investi todo o meu dinheiro pra mim ser aprovado em medicina, eu quero vencer na vida, eu quero crescer na vida por meio da medicina, eu quero ser aprovado em medicina, eu quero estar ano que vem dentro do hospital, dentro do ambulatório, na UBS, aprendendo os conhecimentos médicos, só que eu procrastino o dia inteiro, eu investi dinheiro, eu tô investindo meu tempo, meus pais estão metendo pressão em mim. Tudo isso, pessoal, todas essas mazelas emocionais, porque ele foi lá e viu uma dica do guru do Enem que destruiu o ano dele de estudo. Entendeu? Faz sentido pra vocês? Comenta aí pra mim saber se faz sentido essa linha de raciocínio, pessoal. Comenta aí pra mim saber, vamos ver o que vocês estão achando. Faz sim, perfeito, pessoal. O Jonathan falou diacho de guru do Enem. E assim, pessoal, óbvio, né? Óbvio que você começa com conteúdo fácil e você vai pro médio e vai pro difícil, gradativamente. Só que assim, se você focar no difícil, você vai destruir o teu ano de estudo, tá? Por esses mecanismos cerebrais que eu acabei de falar pra vocês, tá, pessoal? Então tomem cuidado os conteúdos que vocês consomem nas redes sociais, porque às vezes pode ser um tiro no pé. Em vez do conteúdo te ajudar, ele te prejudica, entendeu? Ele te prejudica. Então tomem cuidado, tá, pessoal? Tomem cuidado aí que tem muito guru. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, a Alice, né, minha aluna do Atleta da Mente, pergunta: a live vai pro Atleta da Mente? Não posso assistir agora. Sim, vou botar lá pra vocês, tá? Depois eu vou mandar essa live lá pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Se tiver algum aluno do Atleta da Mente que não conseguiu assistir essa aula aqui, eu posso mandar lá pra vocês depois, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Ele pergunta aqui, o Teus, acho que é assim o nome dele. Ele pergunta: o que fazer quando percebo que estou procrastinando, né? Então, vamos lá, pessoal. O que eu faço quando eu estou percebendo que eu estou procrastinando? A primeira coisa que você tem que entender é a gênese da procrastinação. É a origem dessa procrastinação. Eu acabei de exemplificar para vocês uma gênese da procrastinação. O cara foi pro conteúdo difícil, não conseguiu fazer, se frustrou, porque ele escutou de outra pessoa que para passar em medicina tem que acertar todas as questões difíceis, que é um mito, não precisa. Eu passei em medicina sem saber muita coisa. E até hoje eu não sei e nem pretendo saber. Olha que legal. Então, assim, é um mito que tu tem que acertar todas as questões, acertar todas as questões difíceis, não pode errar nenhuma, é um mito. E aí, essa pessoa criou todo esse mecanismo neurobiológico no cérebro dela, associou a questão de estudar a aprovação em medicina com algo negativo, e isso, né, fez ela ficar ansiosa, nervosa, ou seja, se ela ficou ansiosa, ela produziu mais adrenalina, mais noradrenalina, ela gastou mais energia, né, porque são hormônios ali, químicos catabólicos, né, então eles fazem glicólise, né, pega a glicose e... glicogenólise, né? Pega o glicogênio e quebra em glicose, tá? Então, para aumentar os níveis séricos de glicose, para você lutar ou fugir, né? Olha que bizarro isso. Você lutar ou fugir, então você aumenta os teus níveis séricos de glicose
para você gerar essa resposta de luta ou fuga. Você vai lutar, vai fugir, fica ansioso, fica nervoso, e aí você gasta muita energia. Só que isso é tudo mental, é tudo a tua cabeça, é tudo teu cérebro lutando contra você por causa de uma dica do guru do Enem. E aí, isso cria vários mecanismos. Um desses mecanismos é que você vai gastar muita energia. Então, a ansiedade, o estresse gasta muita energia. Tá? Tu pode ver, a pessoa depressiva, a pessoa que tem ansiedade, ela é uma pessoa letárgica, ela fica muito parada, ela dorme muito. Por quê? Porque o cérebro dela está numa ruminação mental de pensamento grande. Ruminação, ruminantes, né? Lembra lá da vaca e tal que faz ruminação? Então você tem uma ruminação mental, você gasta muita energia com esses pensamentos. E aí você não tem energia, você não tem força de vontade para fazer outras coisas. E aí vem a procrastinação. Então, procrastinação é o ato de amanhã eu faço, amanhã eu começo. Só que tem toda uma fisiopatologia por trás, tem toda uma gênese, tem todo um mecanismo neurobiológico por trás, e a gente tem que entender isso. E aí, o que tu faz? Você quebra esse padrão, você começa a criar o hábito de estudar, você começa a ver os estudos com bons olhos, você começa a estudar o que é fácil, né? Começa a te dar prazer, cria uma lista de coisas que te dão prazer, e aí você bota assim, se eu terminar esses 30 minutos de estudo, eu vou ter esse prazer, tá? E aí você começa a manipular melhor a procrastinação, tá? Então, a procrastinação é sempre um sinal que tem algo errado com o teu cérebro, tá? Ó, o Vargas falou ali, tu é incrível, Léo. Obrigado aí pelo carinho de vocês, né? Eu tenho que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado aí com esses feedbacks de vocês. Por quê? Esses feedbacks que vocês me dão gera muita dopamina, entendeu? E aí eu fico feliz e tal. E aí quando vem os haters, quando vem as críticas, eu fico mal. Eu oscilo muito as minhas emoções. Então eu sempre tenho que cuidar essa questão de feedback positivo e feedback negativo, né? Tem que estar sempre em um equilíbrio ali. Mas por que eu faço aula todo dia, Vargas? Né? Por que eu faço aula toda hora? Tô sempre vindo aqui fazer conteúdo para vocês, vídeo todo dia, podcast, mando conteúdo lá no Telegram, no nosso grupo de estudos futuros doutores. Por que eu faço isso, Vargas? Vamos lá, pessoal. Por que o Léo produz muito conteúdo nas redes sociais? Vamos lá, vamos ver quem que sabe. Por que eu repito esse comportamento de produzir conteúdos toda hora para ajudar vocês? Por quê? Vamos lá. Vamos ver quem que sabe, tá? Vamos ver se vocês sabem por quê. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Responde essa pra mim aí. Por que eu produzo muito conteúdo, vídeo todo dia no YouTube para ajudar vocês? Vamos lá, para você aprender ensinando, tá? Mas tem um mecanismo neurobiológico que influencia nisso, que faz eu não procrastinar, tá? Tá correto? É um dos pontos. Aprender com os outros. Vamos lá, pessoal. Tem um mecanismo neurobiológico que eu acabei de falar para vocês que faz eu vir aqui e trazer conteúdo para vocês. Ó, a Lu, ajudar com o hábito. Tá quase. Vamos lá, pessoal. Estimular a área de Wernicke, meu aluno do Atleta da Mente, também. Mas tem um outro. Um mecanismo neurobiológico que faz eu produzir muito conteúdo para vocês. Ó, o Fernando acertou. Dopamina. Perfeito. Ó, todas as outras estavam corretas, tá? Wernicke, estimular a área de Wernicke, aprender estudando. Tudo isso está correto, pessoal. Mas tem uma que é poderosa demais. Tem uma que isso sobressai em todas as outras, tá? E óbvio, né, que eu trago conteúdo para ajudar vocês. Eu tenho o meu curso online Atleta da Mente, que é um manual prático para você ser aprovado em medicina, manual do computador mais sofisticado do planeta Terra, que é o cérebro humano, para vestibulando em medicina. Eu tenho o meu curso online, enfim, né, dou aula nos estratégias vestibulares. Tem o meu ganha-pão vem das redes sociais, tem essa questão financeira também. Tem a questão da área de Wernicke, tem a questão de aprender ensinando, memorizar ensinando. Então, quando eu falo para vocês, eu tô aprendendo. Tem tudo isso, mas tem um ponto que é superior a isso. Tem um ponto que se sobressai a todos esses, tá? E que comanda o comportamento humano, que é um químico, né?
chamado dopamina. É ele que comanda. Em vez de eu ficar ali dormindo, assistindo Netflix, eu tô aqui dando aula para vocês. Eu não precisava. Ninguém me cobrou para vir aqui. Não é uma obrigação. Eu não prometi, né? Eu não prometi, por exemplo, para os alunos do Atleta da Mente. Eu venho aqui porque eu quero ajudar eles. Eu quero entregar mais do que eu prometo. Over delivery, que é o mantra do Atleta da Mente. Entregar mais do que eu prometo. Então, se eu prometi dar mentoria de 1 hora, eu vou dar mentoria de 3 horas. Se eu prometi dar 1 aula por semana, eu vou dar 4 aulas por semana. Over delivery, que é o mantra, é o valor que rege o Atleta da Mente. Entregar mais do que promete. Então, é a dopamina que faz eu vir aqui falar com vocês, dar essa aula top para vocês, em vez de eu ficar ali dormindo, ficar deitado na cama, vendo meme no Insta, vendo meme no TikTok, vendo vídeo de piada no YouTube. É a dopamina que faz eu vir aqui e ficar 1 hora falando de neurociência para vocês. E é a dopamina que faz o cara sentar a bunda na cadeira e estudar e não ficar procrastinando, né? Entendeu? E aí, da onde que vem essa dopamina, Léo? Por quê? Quando eu venho aqui e dou uma aula pra vocês, eu recebo muito feedback positivo. A galera comentando que eu tô ajudando, meus alunos que foram aprovados em medicina. Pessoal, você tem noção o que é tu receber um vídeo no teu WhatsApp de uma pessoa dizendo que você ajudou ela a passar em medicina? Um áudio, né? Áudio, mensagens. Pô, Léo, tu me ajudou a passar em medicina. Pessoal, isso aí não tem preço. Então, esse feedback, essa recompensa que vocês me dão, aumenta a minha dopamina e faz eu vir aqui e trazer mais conteúdos para vocês. Entendeu? É um gatilho, perfeito. É um gatilho. O Fernando falou aqui gatilhos, né? É um gatilho que faz eu vir aqui. Então, se você quer estudar que nem um atleta mental, que nem um estudante de alta performance, você tem que manipular o teu cérebro. Você tem que gerar esses gatilhos mentais para você não procrastinar e começar a estudar todos os dias. Faz sentido, pessoal? Comenta aí pra mim saber se faz sentido pra vocês. Os alunos do Atleta da Mente estão em peso aqui, né, pessoal? Faz sentido pra vocês? O Rubens falou que sim. Sim, total. Perfeito, pessoal. Fico feliz aí que vocês tenham aprendido aí. Léo, já leu O Poder do Hábito? Eu não li o livro, tá? Mas é a mesma coisa que a Harvard já tinha pesquisado, né? E depois eles escreveram o livro, entendeu? A Harvard Medical School, ela fez uma pesquisa no campo da neurociência. Eles têm lá o laboratório deles de neurociência. Aí eles fizeram essa pesquisa, publicaram, né? E aí o cara foi lá e fez o livro, né? Mas eu não li, não cheguei a ler todo o livro, tá? Mas basicamente o que eu falei aqui pra vocês tem no livro, né? O Vargas falou, próximo ano serei aluno do Atleta da Mente. Perfeito, Vargas. Fica ligado aí que em breve nós vamos estar anunciando aí as vagas do Atleta da Mente 2.0, tá? Que vai ser o curso reformulado, tá? Então a gente vai fazer um curso melhorado. Ele já é o melhor do Brasil, mas o meu objetivo é ser melhor ainda. Eu quero melhorar esse curso. Eu quero que o aluno entre no curso e saia transformado, tá? Quero trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. O Poder do Hábito é um livro bem legal, pessoal. Quem tiver tempo aí pra ler, é uma ótima leitura pra vocês, tá? Uma ótima leitura, recomendo bastante. Pessoal, deixa eu ver que hora que é agora. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui que mandaram mensagem pra mim. Perguntaram qual a forma de entrar no Atleta da Mente. Tem que acompanhar aqui o meu Insta, tá? Tem que acompanhar o meu Insta porque a gente abre só 3 turmas. O Gabriel perguntou. Gabriel, a gente abre só 3 turmas por ano, tá? Então a gente abriu agora em 2020 3 turmas. E em 2021 a gente vai abrir mais 3 turmas. Só que daí não vai ser o Atleta da Mente, vai ser o Atleta da Mente 2.0.
tá? Então o meu objetivo é no próximo ano abrir 3 turmas. Então me acompanha aqui, que em breve eu vou estar trazendo mais informações para vocês de como que funciona, tá? Para você poder fazer a sua matrícula, os valores, quanto é que custa, os bônus que vai ter, enfim, tá? Acompanha aqui que em breve a gente vai estar trazendo mais informações. Vargas, a gente tá pensando se vai ser em fevereiro, né? Ou se vai ser em março. Nós estamos analisando aí com a minha equipe para ver quando que vai ser. Mas acompanha aqui, cara. Toda semana vai ter aula, né? Toda semana eu vou estar trazendo conteúdos para vocês. E aí, quando abrir o processo seletivo, eu explico para vocês como é que funciona, tá? O meu objetivo é ter só aluno comprometido. Só aluno que quer evoluir, que quer vencer na vida, que quer transformar a vida dele por meio dos estudos, tá? Então eu vou explicar para vocês como que vai ser o processo seletivo para vocês poderem fazer a matrícula de vocês no Atleta da Mente 2.0, tá? Nós estamos analisando aí quando que vai ser. Beleza, pessoal? Seguinte, tá? Eu tenho que voltar a estudar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho que voltar a estudar agora, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês os meus resumos. Eu vou estudar ortopedia agora, tá? Eu tenho aqui a minha meta do dia, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a minha meta do dia aqui, tá? Cardio, pneu e orto. O cardio eu já estudei. E aí eu tô com o meu resumo aqui, tá? Que é o site que eu uso e tal. Então, tem ortopedia aqui. Aqui é do membro inferior, tá, pessoal? É um mapa mental do membro inferior. Então, eu vou estudar agora, tá? E depois eu tenho que estudar pneumo. Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou retornar aqui à minha sessão de estudos. Vou fazer uns pomodoros aqui de 60, 70 minutinhos. E aí, eu vou deixar salvo, tá? Até de noite, eu vou deixar salvo essa live até de noite. Então, quem não conseguiu assistir toda ela, depois eu vou tirar ela do ar e vou botar só para os alunos do Atleta da Mente, tá? Então, quem não conseguiu assistir o começo da live, enfim, pode assistir agora. E aí eu deixo salvo para vocês, tá? O nome do site é MindMeister, tá? É um site pago, mas é 12 pila por mês. Eu acho que vale a pena, tá? Pago 12 reais por mês e ele bota todos os meus resumos da faculdade de medicina estão aqui dentro. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Boa rotina de estudo para vocês. Sucesso. Tamo junto.